E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula do Matemática na Quarentena. Eu sou o professor Wesley Martins e a aula de hoje será a continuação de resolução de questões sobre função afim e função quadrática. Para quem está aí de olho no Enem, bora olhar essas dicas. Então vamos lá, pessoal. Eu estou trazendo aqui 3 questões bastante simples para a gente analisar. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: uma ginasta, praticando um movimento no aparelho denominado trave, realizou um salto que tem um formado representado pela função y igual a menos 16x ao quadrado mais 12x. Quais são as coordenadas da altura máxima atingida pelo atleta no momento em que esse salto foi executado? Então vamos lá, pessoal. Eu vou ter o seguinte: eu tenho a minha função y igual a menos 16x ao quadrado mais 12x, que é uma função do segundo grau. Então, eu vou desenhar aqui um gráfico de uma função do segundo grau, só para vocês entenderem como é que funciona, certo? A altura. Então, vou fazer aqui, ó. Vai ficar muito bem não. Eixo de x, o eixo de y. E aqui eu vou pegar, vamos dar a cor aqui, certo? E aqui vai ter um gráfico, certo? Uma parábola. Essa parábola eu estou desenhando ela com a concavidade voltada para baixo, porque eu estou observando aqui que meu coeficiente A ele é negativo, então a concavidade voltada para baixo. Então eu vou observar que para existir uma altura máxima, certo? Uma altura máxima, eu vou ter que encontrar o quê? Aqui, a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Então, aqui eu só preciso trabalhar o seguinte: a coordenada x, que eu consigo encontrar utilizando a seguinte fórmula. E a coordenada y, que eu consigo encontrar, o vértice y, que eu consigo encontrar utilizando a fórmula menos delta sobre 4a. Então, eu sei que aqui o valor de A é menos 16. E aqui o valor de B nessa função é 12. Então, só vou substituir. Então, xv é igual a menos B. Então, se B é 12 positivo, vai ficar 12 negativo. Sobre 2 vezes o valor de A, que é menos 16. Então, aqui vou resolvendo. Repito, menos 12. 2 vezes menos 16 dá menos 32. Aqui eu consigo simplificar para facilitar meus cálculos. Então, eu consigo simplificar por 4, tanto o numerador quanto o denominador. Então, o que eu vou obter aqui, xv, aí menos com menos dá mais, 12 dividido por 4 dá 3, 32 dividido por 4 dá 8. Eu já podia olhar se eu tenho um valor de x correspondente a 3/8. Então, quando eu vou olhar, eu já sei que é a letra B, mas eu vou confirmar aqui com a letra, fazendo o vértice y. Então, yv, eu poderia dizer que delta, todo mundo sabe que é b ao quadrado, menos 4ac. Então, estou colocando aqui bem passo a passo para vocês entenderem. Sobre 4a. E agora eu faço a substituição. Então, yv é igual a menos. Aí, quem é b ao quadrado? Então, b eu sei que é 12. Então, vou botar aqui 12 ao quadrado. Vocês podem resolver o delta fora e só colocar o resultado aqui, né? É menos 4 vezes o valor de A, que é menos 16. Então, vou colocar aqui menos 16. Vezes o valor de C, que é 0. Então, sobre 4 vezes o valor de A, que é menos 16. Aqui vocês vão observar o seguinte, pessoal.
que quando vocês multiplicar menos 4 vezes menos 16 vezes 0, aqui você vai anular, certo? Você vai ter o resultado 0. E o que é que você vai ter logo em seguida? Que YV é igual a menos 12 ao quadrado dá 144. E 4 vezes menos 16 dá menos 64. Aqui eu posso simplificar novamente. Vocês podem ir simplificando por 2, mas aqui eu vou mais direto. Vou simplificar por 16. Certo? Vocês poderiam estar fazendo, como são números pares, está dividindo por 2. Aqui eu vou mais direto. Então, eu teria menos com menos dá mais, né? 144 dividido por 16 daria 9. 64 dividido por 16 daria 4. Então, aqui você teria os valores tanto da coordenada x do vértice, quanto os valores da coordenada y do vértice. Então, o ponto de altura máxima ele seria representado por 3 sobre 8, no caso 3 oitavos, e 9 sobre 4, 9 quartos. Então, você ia lá para a questão, marcaria a letra B. Eu já podia ter marcado a letra B, porque quando eu vi o x do vértice, eu já encontrei 3 oitavos. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Então, a resolução bem simples. Vamos para a segunda questão. João mora na cidade de São Paulo e para utilizar o transporte público, paga uma taxa fixa no valor de R$ 48,70. Então, se é um valor fixo, não vai ser alterado no decorrer do mês. Ele vai sempre pagar R$ 48,70, certo? É fixo. Além desse valor, João tem que pagar 80 centavos para cada viagem que realiza. Qual das funções a seguir ajuda João a determinar o valor total que ele irá desembolsar no mês em transporte? Então, aqui é uma função no primeiro grau. Você vê até pelas alternativas. Então, a função no primeiro grau, a gente pode representar da seguinte forma. Y igual a ax mais b, onde o b é o coeficiente linear, é aquele valor fixo que não é alterado, e o a é o coeficiente angular, aquele valor que sofre alteração, sofre a mudança, digamos assim. Vocês sabem que f de x, aqui está aparecendo com f de x, né? Vocês sabem que é a mesma coisa que y. Então, eu vou observar, eu quero saber qual é a minha função aqui. Qual é o valor que eu vou pagar, independentemente se eu usar ou não o transporte público? R$ 48,70. Então, isso é um valor que ele paga todo mês. Só que ele vai pagar quanto por corrida? 80 centavos. Então, ele vai pagar por corrida. Então, é mais 0,80x. Quer dizer, se ele não fizer nenhuma corrida, ele vai pagar apenas o valor de R$ 48,70, que é o valor fixo, é a taxa. E se ele fizer uma corrida, ele vai pagar os R$ 48,70, que é a taxa, mais 80 centavos. Se ele fizer duas corridas, ele vai pagar R$ 48,70 mais 1,60, que foram duas corridas. Então, 80 centavos vezes 2, R$ 1,60. E assim por diante. Então, eu vou observar que a alternativa será a alternativa C. Aqui só está na ordem correta, digamos assim, né? Primeiro aqui está vindo o valor de x. Em vez de utilizar o zero aqui no final, eu não coloco, certo? E estou colocando 48,70. Então, 48,7. Então, é uma questão extremamente fácil. Então, quem aí no terceiro ano, primeiro ano, segundo ano, essa questão você consegue resolver fácil. É apenas determinar a lei de formação de uma função. E a terceira questão diz o seguinte: uma operadora de telefonia está promovendo uma promoção de ligações ilimitadas e 5 bytes de internet pelo valor de R$ 46,99 por mês. Então, vou observar o seguinte, pessoal. Qual é o valor
da promoção? R$ 46,99 por mês. Isso significa dizer que você vai ter ligações ilimitadas e ainda vai ter 5 GB de internet. Certo? É a promoção. Mesmo você não utilizando a internet em nenhum momento, utilizando parcialmente ela ou utilizando todo o pacote de 5 GB, você vai ter que pagar o valor de R$ 46,99. João aderiu a essa oferta e já no primeiro mês de uso consumiu todos os 5 GB mensais. Em seguida, a operadora lhe enviou uma mensagem oferecendo 1 GB extra por R$ 2,20, ou 2 GB extras por R$ 4,40. Assim podemos afirmar que... Vou vir para essa tela aqui. Pessoal, dá para observar que 1 GB, certo? A operadora está oferecendo para João por R$ 2,20. E se ele pegar 2 GB, a letra tá feia mesmo, que você fazendo com o mouse aqui fica horrível. Por R$ 4,40. Então significa dizer que cada giga ele iria custar R$ 2,20, né? Então, ó, se 1 GB custa R$ 2,20 e 2 GB custa R$ 4,40, quer dizer que 1 GB apenas é R$ 2,20. Então, aqui é fixo. Se eu quisesse 3 GB, eu teria o valor de R$ 6,60 e por aí em diante. Então, eu queria saber qual seria o valor que ele vai pagar. Ele vai pagar um valor Y, qualquer. Qual é o valor fixo que ele paga? Se usar ou não usar todos os gigabytes de internet? R$ 46,99. E se ele precisar de mais internet, se ele precisar de mais 1 GB, quanto ele vai pagar? Ele vai pagar R$ 2,20 por giga. Então, 2,20 vezes X. Pronto. Aqui eu estou representando justamente a minha função do primeiro grau. A função de quanto o João vai pagar no final do mês por essa internet. Então, eu vou voltar aqui. Na letra A, o valor que ele vai pagar é 2,20x mais 46,99? Só está organizado aqui na ordem, né? Representada a lei de formação da função que calcula o valor o valor V da fatura em relação à quantidade X de gigabytes consumidos. Não. Certo? Não é a quantidade X de gigabytes consumidos. Porque se João consumir 5, eu vou poder substituir o valor de X por 5? Não. Porque ele já vai pagar esses 5 GB dentro do valor de R$ 46,99. Ele não vai pagar 2,20 vezes 5 a mais, né? Não, ele só vai pagar o R$ 46,99. O que ele vai pagar é o extra. Se ele utilizar 6 GB, 5 ele já pagou. Então ele só vai pagar por 1, que é o extra. Se ele utilizar 7 GB, ele já pagou 5. Então ele só vai pagar por 2, que foi o extra. Então a letra A não é válida, não serve. Então, na letra B, Vx igual a 2,20x mais 46,99 representa a lei de formação da função que calcula o valor V da fatura em relação à quantidade de gigabytes extras consumidos. Então, essa daqui seria a alternativa correta, porque é com relação a este. Então, letra B. Eu não vou nem olhar as outras, certo? Mas se eu olhar, ó, eu estou trabalhando aqui com leis de formações diferentes daquela que eu encontrei. Então, já descarto. Então, é a letra C mesmo. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham aprendido um pouco, tirado suas dúvidas. Se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.